O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre o equilíbrio de poder no continente americano. Há exatamente 4 dias, em absoluto sigilo, foi assinado um dos documentos mais controversos da política externa norte-americana das últimas décadas. Um plano operacional envolvendo o deslocamento de 150 mil soldados. Mas o que aconteceu depois é ainda mais surpreendente. O México não apenas resistiu, mas revelou alianças estratégicas que abalaram as estruturas do poder global. O que Washington temia há décadas finalmente se concretizou, e as consequências estão apenas começando. Se você quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da geopolítica mundial, deixe seu like agora, comente o que você acha dessa situação e inscreva-se no canal para não perder nenhuma análise exclusiva. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar não está sendo discutido dessa forma na mídia tradicional. Era 6 de janeiro de 2026, 23h40, em Washington. No silêncio do Salão Oval, sob a luz tênue das lâmpadas históricas, Donald Trump assinava um documento que mudaria o destino das relações hemisféricas. A Diretiva Executiva Classificada número 703. São 400 páginas ordenando ao Pentágono o desenvolvimento de planos completos para deslocar 150 mil soldados americanos em 6 estados do norte do México. Internamente, o chamam de Operação Muro de Aço. O documento carrega a mais alta classificação de segurança nacional. Trump assinou cada página rapidamente, cercado apenas por 3 assessores de máxima confiança. Ninguém mais no governo americano sabia ainda o que acabara de ser autorizado. Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. 36 horas depois, em uma coletiva de imprensa que entrará para a história, a presidenta Claudia Sheinbaum fez algo absolutamente extraordinário. Diante das câmeras do mundo inteiro, revelou acordos secretos de cooperação estratégica com China e Rússia, acordos que incluem cláusulas explícitas de assistência militar mútua em caso de agressão externa. O México havia jogado uma partida de xadrez geopolítico em absoluto segredo durante 8 meses, enquanto Washington acreditava ter controle total da situação. E então veio o golpe devastador. Em 8 de janeiro, apenas ontem, o Senado dos Estados Unidos votou 78 contra 22 para proibir o uso de fundos federais em qualquer operação militar contra o México sem autorização expressa do Congresso. 78 senadores, incluindo republicanos do próprio partido de Trump, disseram não ao presidente. Foi uma humilhação pública que nenhum presidente americano experimentou em mais de 50 anos. Trump ficou completamente paralisado, sem recursos para executar seu plano. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que contém essa diretiva classificada, mostrar o que foi discutido nas reuniões secretas onde Sheinbaum negociou com Pequim e Moscou, e explicar por que o Senado americano decidiu bloquear seu próprio presidente para proteger 300 bilhões de dólares em comércio fronteiriço. Retrocedamos exatamente 3 dias. Era 3 de janeiro de 2026, 7h da manhã, horário de Washington. O sol mal começava a iluminar a ala oeste da Casa Branca. Trump convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional na famosa sala de situação, aquele bunker subterrâneo onde se tomam as decisões mais críticas de segurança nacional. Participaram 12 funcionários-chave: o secretário de Defesa Lloyd Austin, o secretário de Estado Marco Rubio, o diretor da CIA William Burns, o chefe do Estado-Maior Conjunto General Charles Brown, os assessores de segurança nacional e 3 generais do Pentágono de mais alto escalão. A agenda oficial dizia que a reunião duraria 2 horas. Terminou durando 5 horas e meia, segundo fontes com conhecimento direto do que foi discutido. Fontes que arriscaram suas carreiras para vazar essa informação porque acreditam que o povo americano tem direito de saber o que seu governo está planejando. Trump abriu a reunião batendo documentos de inteligência sobre investimentos chineses no México na mesa. Estava furioso, visivelmente fora de controle. Suas palavras, segundo o testemunho de 3 pessoas presentes, foram diretas. O México está nos humilhando diante do mundo inteiro.
Nacionalizaram o lítio que nossas empresas tinham garantido por contrato. Assinaram acordos com Pequim que vão colocar bases chinesas em nossa fronteira. Preciso de opções militares completas na minha mesa em 48 horas. E não quero ouvir desculpas de ninguém. O general Charles Brown, um militar experiente que viu múltiplos conflitos, respondeu com a cautela que a situação exigia. Segundo as transcrições obtidas, disse: Senhor presidente, com o devido respeito, uma operação militar no México exigiria uma mobilização massiva, sem precedentes em tempos de paz. Estamos falando de um mínimo de 150 mil soldados, 3 divisões blindadas completas, apoio aéreo de pelo menos 200 aviões de combate, logística para manter essas forças em território estrangeiro. O Congresso teria que aprovar fundos extraordinários. Isso não é Iraque ou Afeganistão, senhor. O México é nosso vizinho imediato, nosso terceiro maior parceiro comercial. Trump o interrompeu abruptamente, batendo novamente na mesa. O Congresso aprova o que eu disser para aprovar. Eu sou o comandante em chefe. Preparem os planos imediatamente. Vocês têm 48 horas. Houve um silêncio desconfortável na sala. Vários funcionários trocaram olhares de preocupação, mas ninguém mais ousou contradizê-lo diretamente. E assim, sob essa pressão e essas ameaças implícitas, o Pentágono começou a trabalhar no que seria a Diretiva Executiva Classificada 703. Se você está acompanhando essa análise e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e se inscrever no canal para receber todas as atualizações. O que saiu dessas 48 horas de trabalho frenético é o documento mais perigoso que um presidente americano assinou contra um país vizinho desde a Guerra Fria. A Operação Muro de Aço inclui 4 fases específicas, cada uma desenhada para escalar gradualmente até obter controle total sobre recursos estratégicos mexicanos. Fase 1. Deslocamento de forças na fronteira. Sob pretexto oficial de combate ao narcotráfico, 150 mil soldados americanos seriam posicionados estrategicamente no Texas, Arizona, Novo México e Califórnia durante 90 dias, apresentado publicamente como um exercício militar massivo de treinamento conjunto. A realidade seria completamente diferente. Essas tropas estariam preparadas para cruzar a fronteira em questão de horas, caso recebessem a ordem. Fase 2. Estabelecimento de zonas de controle operacional. O documento prevê zonas de controle em 6 estados mexicanos especificamente selecionados: Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila e Baja Califórnia. Isso significaria controle imediato de todos os cruzamentos fronteiriços, todos os aeroportos internacionais, todos os portos marítimos e todas as rodovias principais que conectam esses estados com o resto do México. Tudo isso seria apresentado oficialmente como uma operação coordenada antidrogas com consentimento mexicano, exceto que o México jamais daria esse consentimento. Fase 3. Bloqueio econômico total. Fechamento imediato de todas as remessas que os mexicanos nos Estados Unidos enviam para suas famílias. Isso significa 35 bilhões de dólares anuais bloqueados. Congelamento de todos os ativos mexicanos em bancos americanos. Imposição de tarifas de 100% sobre todas as importações mexicanas. Suspensão total do acordo comercial EUA-México-Canadá. Proibição de todos os voos comerciais entre ambos os países. Um estrangulamento econômico projetado para colapsar a economia mexicana em questão de semanas. Fase 4. Intervenção militar direta. Se o governo mexicano não aceitasse negociar em termos completamente ditados por Washington, se Sheinbaum se mantivesse firme em defender a soberania nacional, então viria a ocupação militar das zonas mineiras de lítio em Sonora, Chihuahua e Zacatecas. Ocupação permanente, não temporária. E aqui está a verdade brutal que o documento admite explicitamente em sua introdução. O objetivo real dessa operação não tem absolutamente nada a ver com narcotráfico.
O objetivo é garantir acesso exclusivo americano a 200 milhões de toneladas de lítio mexicano, avaliadas em mais de 2 trilhões de dólares ao preço atual de mercado. Lítio que é absolutamente essencial para a transição energética, para as baterias de veículos elétricos, para o armazenamento de energia renovável, para manter a supremacia tecnológica americana no século XXI. Mas esperem, porque o que aconteceu do lado mexicano é ainda mais impressionante e mostra um nível de planejamento estratégico que ninguém em Washington antecipou. Enquanto Trump assinava sua diretiva de invasão no Salão Oval, algo absolutamente extraordinário havia ocorrido em total segredo durante 8 meses completos, na Cidade do México, em Pequim e em Moscou. Em 22 de outubro de 2025, há apenas 2 meses e meio, uma delegação mexicana de altíssimo nível viajou discretamente para Pequim. Não foram diplomatas de carreira de nível médio. Foram o secretário de Relações Exteriores, o secretário de Economia, o secretário de Energia e a chefe de gabinete pessoal de Sheinbaum. 5 pessoas com instruções diretas e explícitas da presidenta. Voaram em um avião particular para evitar que sua viagem ficasse registrada em voos comerciais. Reuniram-se no grande salão do povo com o presidente Xi Jinping, pessoalmente, e com 15 funcionários chineses do mais alto nível do Partido Comunista e do Exército Popular de Libertação. A reunião durou 7 horas completas, muito mais do que o protocolarmente normal. Segundo fontes com acesso direto às atas confidenciais dessa reunião, o secretário mexicano de Relações Exteriores apresentou evidência detalhada de ameaças americanas que vinham se intensificando há meses. Documentos de inteligência mexicana, gravações de conversas interceptadas, relatórios de movimentos militares americanos inusuais perto da fronteira. Todo um dossiê preparado meticulosamente. Suas palavras foram diretas e sem ambiguidades. Presidente Xi, os Estados Unidos estão preparando ações concretas contra a soberania mexicana. As ameaças já não são retóricas, são operacionais. Precisamos saber de maneira inequívoca se a China apoiará o México caso enfrentemos agressão econômica ou militar direta. Precisamos saber agora porque nosso tempo está se esgotando. Xi Jinping ouviu durante 2 horas completas enquanto os mexicanos apresentavam seu caso com dados, mapas e documentos. Tomou notas pessoalmente, fez perguntas específicas, consultou seus assessores militares em mandarim. E quando finalmente falou, segundo múltiplas fontes, disse algo que mudou completamente o equilíbrio geopolítico do hemisfério ocidental. O México e a China enfrentamos exatamente o mesmo desafio histórico, um império que ainda acredita que pode intimidar o mundo inteiro. A China não abandonará seus parceiros estratégicos. Vocês têm nosso apoio completo, político, econômico e, se for necessário, militar. 3 semanas depois, em 15 de novembro de 2025, uma delegação similar viajou para Moscou com a mesma discrição absoluta. Reuniram-se diretamente com o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e com o ministro da Defesa, Andrei Belousov, no Kremlin durante 5 horas. A apresentação foi similar, mas adaptada aos interesses russos. E a resposta russa foi igualmente clara e contundente. Lavrov disse, segundo as transcrições vazadas: "A Rússia conhece muito bem as ameaças americanas. As enfrentamos durante décadas. Apoiaremos o México com todos os meios à nossa disposição. Washington deve entender que o mundo mudou e que já não podem agir com impunidade." O resultado concreto dessas negociações secretas foi um acordo trilateral assinado em 19 de dezembro de 2025 em absoluto segredo, um documento de cooperação estratégica integral que Sheinbaum manteve completamente oculto, inclusive da maioria de seu gabinete, esperando o momento perfeito para revelá-lo ao mundo. E esse momento chegou exatamente quando a notícia da diretiva de Trump inevitavelmente vazou para a imprensa internacional. Era 7 de janeiro de 2026, 7 horas da manhã, horário da Cidade do México. Sheinbaum convocou uma coletiva de imprensa de emergência com apenas 2 horas de antecedência.
Todos os canais de televisão mexicanos interromperam sua programação regular e transmitiram ao vivo. 45 milhões de pessoas no México estavam grudadas em suas telas. CNN Internacional, BBC World, Al Jazeera, todos os grandes meios globais transmitiram simultaneamente com tradução em tempo real. E o que Sheinbaum disse nos 20 minutos seguintes passará definitivamente para os livros de história. Começou citando o Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, aquele tratado brutal que obrigou o México a ceder mais de 50% de seu território nacional. Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Nevada, Utah, partes significativas de Colorado, Wyoming, Kansas e Oklahoma. Mais de 2 milhões de quilômetros arrancados pela força militar. E nunca, disse Sheinbaum com voz firme, nunca recebemos nenhuma desculpa, nenhuma compensação, nenhum reconhecimento do agravo histórico. Em seguida, declarou formalmente que qualquer ação militar americana em território mexicano seria considerada um ato de guerra formal, segundo o direito internacional vigente, que o México responderia utilizando absolutamente todos os recursos diplomáticos, econômicos e estratégicos à sua disposição, que a soberania nacional não é negociável sob nenhuma circunstância. E então deixou cair a bomba que explodiu simultaneamente em todas as chancelarias do mundo. Projetou nas telas gigantes atrás dela os documentos oficiais assinados e selados. O México havia assinado um acordo de cooperação estratégica integral com a República Popular da China e com a Federação Russa. Este acordo incluía cláusulas explícitas de assistência mútua em caso de agressão externa. China e Rússia haviam comprometido publicamente seu apoio ao México. O impacto foi imediato e absolutamente devastador para a estratégia de Trump. Em questão de minutos, o peso mexicano, que vinha caindo durante semanas, recuperou-se dramaticamente. Os mercados financeiros globais entraram em pânico ante a perspectiva de um conflito no hemisfério ocidental. Mas mais importante ainda, o telefone da Casa Branca começou a tocar sem parar. Ligaram o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, o primeiro-ministro britânico, o secretário-geral das Nações Unidas, todos exigindo explicações, todos advertindo Trump para não escalar a situação. E a ligação mais importante veio do líder da maioria do Senado americano, que disse diretamente a Trump: Senhor presidente, você não tem os votos para isso. Você não pode invadir o México. O Congresso não permitirá. E não era uma ameaça vazia, porque nas 36 horas seguintes, algo extraordinário aconteceu no Capitólio. Se você está impressionado com essa reviravolta geopolítica, ajude este canal a crescer. Deixe seu like, compartilhe sua análise nos comentários e se inscreva para acompanhar todos os desdobramentos dessa crise. Senadores republicanos e democratas, unidos pela primeira vez em anos, redigiram de emergência uma resolução bipartidária proibindo especificamente o uso de fundos federais para operações militares no México sem autorização expressa do Congresso. A votação foi devastadora. 78 a favor, 22 contra. Até republicanos do próprio partido de Trump votaram contra ele. Por quê? Porque por trás de toda essa crise há 300 bilhões de dólares em comércio fronteiriço anual. Há milhões de empregos no Texas, Arizona e Califórnia que dependem diretamente do comércio com o México. Há corporações americanas com dezenas de bilhões investidos no México que perderiam tudo em um conflito. E há algo mais profundo. Muitos senadores genuinamente acreditam que uma invasão ao México seria um desastre moral e estratégico sem precedentes. Agora mesmo, enquanto você assiste a isso, o México tem 6 cartas de negociação absolutamente sólidas que Washington simplesmente não pode anular. Primeira carta. O apoio explícito da China e da Rússia torna qualquer intervenção militar americana potencialmente catastrófica. Trump quer arriscar um conflito com potências nucleares por lítio? Segunda carta. O Senado americano bloqueou legalmente o financiamento de operações militares. Trump não pode agir unilateralmente.
Terceira carta. A economia dos estados fronteiriços americanos entraria em colapso com um bloqueio. Os governadores republicanos do Texas e do Arizona já advertiram privadamente Trump contra a escalada. Quarta carta. 300 bilhões de dólares em comércio bilateral dão ao México poder econômico real. Quinta carta. 83% dos mexicanos apoiam a postura firme de Sheinbaum. Ela tem apoio popular absoluto. Sexta carta. Enquanto o conflito continuar, outras potências oferecem ao México alternativas comerciais e tecnológicas que enfraquecem a dependência dos Estados Unidos. Pequim se ofereceu para duplicar o comércio bilateral. Moscou oferece tecnologia militar avançada. A União Europeia ofereceu acordos comerciais preferenciais. Os próximos meses serão absolutamente decisivos para o futuro, não apenas do México e dos Estados Unidos, mas da ordem internacional completa. Vejo 3 cenários possíveis se desenvolvendo. Primeiro cenário: escalada controlada. Trump, publicamente humilhado pelo Senado e pela comunidade internacional, busca pequenas vitórias simbólicas para salvar a face diante de sua base eleitoral, sem provocar uma crise maior incontrolável. O México responde proporcionalmente, mantendo a firmeza, mas evitando provocações desnecessárias. A tensão permanece alta durante meses, mas evita-se o pior. Segundo cenário: reconciliação pragmática. Forçada pelas realidades econômicas brutais, ambos os governos negociam discretamente fora do olho público, chegam a acordos que permitem aos dois lados declarar vitória diante de suas audiências domésticas, e a relação bilateral estabiliza-se gradualmente em um novo equilíbrio onde o México tem significativamente mais poder de negociação do que antes. Terceiro cenário: o mais perigoso. Trump, sentindo-se acuado e desesperado para recuperar credibilidade, ordena alguma ação provocadora limitada que escala completamente fora de controle, de maneiras que ninguém pode prever. Uma crise que poderia mudar fundamentalmente a ordem hemisférica para as próximas gerações. As consequências para as pessoas comuns são muito reais e muito imediatas. Se você é mexicano vivendo nos Estados Unidos, a ameaça de bloqueio de remessas continua presente, embora o Senado a tenha dificultado temporariamente. Se você é mexicano no México, seu país está entrando em uma nova era de maior independência estratégica, mas também de riscos geopolíticos sem precedentes. Se você é americano vivendo em estados fronteiriços, sua economia local e seu emprego dependem diretamente de que essa crise não escale mais. E se você vive em qualquer outra parte do mundo, o que está acontecendo entre México e Estados Unidos mostra claramente para onde vai a ordem internacional nos próximos anos. Lembrem-se destes pontos absolutamente fundamentais. Trump assinou a Diretiva Classificada 703, ordenando planos de invasão com 150 mil soldados. Sheinbaum revelou alianças secretas com China e Rússia, que incluem assistência militar mútua. O Senado americano votou 78 contra 22 para frear seu próprio presidente. O México tem 6 cartas de negociação que Washington não pode anular. A doutrina Monroe morreu depois de 203 anos. A ordem mundial está mudando mais rápido do que a maioria compreende. A América Latina já não aceita ditames automáticos de Washington. O momento unipolar americano terminou definitivamente. Esta crise representa um ponto de inflexão histórico nas relações hemisféricas. Pela primeira vez em mais de um século, um país latino-americano não apenas desafiou abertamente os interesses de Washington, mas também construiu alianças estratégicas concretas com potências rivais para sustentar essa posição. O que estamos testemunhando é a emergência de um mundo verdadeiramente multipolar, onde países médios podem usar a rivalidade entre grandes potências para defender seus próprios interesses nacionais. Essa é uma mudança tectônica que terá implicações profundas não apenas para as Américas, mas para todo o sistema internacional. As próximas semanas e meses revelarão se essa crise será resolvida através da diplomacia ou se escalará para algo muito mais perigoso. O que está claro
é que as antigas certezas sobre o poder americano no hemisfério ocidental foram fundamentalmente abaladas. Se este conteúdo foi valioso para você e quer continuar acompanhando essa história conforme ela se desenrola, não esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião sobre esses eventos e se inscrever no canal para receber todas as atualizações exclusivas. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o que realmente está acontecendo além das manchetes simplistas. A história está sendo escrita agora, e todos nós somos testemunhas deste momento crucial. Nos vemos na próxima análise exclusiva, onde continuaremos acompanhando os desdobramentos dessa crise que está redefinindo o equilíbrio de poder global. Até a próxima!